Tenho o grato privilégio de estar rodeado de duas professoras extraordinárias desta casa. Aguardamos também a chegada do professor Luís Borges Gouveia da Universidade de Fernando Pessoa, que chegará rapidamente, digo eu. E, portanto, vamos continuar com estes trabalhos, sobretudo com a reflexão, que é talvez o mais importante destas coisas, não é? A reflexão em torno deste tema, que é um tema muito rico, de facto, não é? Falarmos de educação e da integração das novas tecnologias na educação e como é que isso, enfim, pode criar novos cenários e também, nesses novos cenários, haver outros agentes e outros tipos de comunicação, de abordagens, enfim. Eu vou então passar a palavra à professora Ana Guia. Muito obrigado pela sua presença e vamos então escutar o que a professora Ana Guia tem para nos dizer sobre os ambientes virtuais de aprendizagem na formação de ativos. Por favor. Obrigada, Paulo. Ao fim e ao cabo, este painel, e mais precisamente esta apresentação, vai ser um bocadinho diferente. Ou seja, eu vou abordar essencialmente a parte de formação de ativos e uma experiência que nós tivemos a nível de um projeto que ainda está em curso, um projeto transfronteiriço, em que estamos precisamente a trabalhar a parte de formação de ativos ligados ao setor agrícola e agroalimentar. O que é que tem acontecido? Cada vez mais nós, ao fim e ao cabo, estamos a adotar todos os ambientes virtuais de aprendizagem no ensino superior, certo? E obviamente, estes ambientes têm promovido, de alguma forma, algumas metodologias e, neste caso, têm que ser, finalmente, consolidadas em ambientes híbridos. Porquê a adoção deste ambiente híbrido? Precisamente porque estamos a centrar no estudante, neste caso, na formação do ativo em si. Nós começámos, e este projeto, para contextualizar um bocadinho, é um projeto transfronteiriço, como já referi, que está essencialmente a trabalhar a parte de empreendedorismo agrícola e a sensibilizar o agricultor e o produtor agroalimentar para a necessidade de cooperação, de trabalho em equipa, de adoção de novas metodologias do ponto de vista de gestão e de marketing, de empreendedorismo, etc. O que se pretende é precisamente fomentar o espírito empreendedor neste tipo de ativos. Daí a necessidade de trabalhá-los de alguma forma e a parte, obviamente, da aprendizagem em ambientes virtuais acaba por ser precisamente uma das formas pedagógicas que nós podemos adotar. O que é que acontece neste tipo de trabalhos? Nós utilizamos vários tipos de ambientes, inclusivamente também a aprendizagem baseada precisamente em problemas, na parte de gamificação, etc. Tem sido um trabalho intenso e para isso nós utilizamos duas metodologias que têm, ao fim e ao cabo, têm sido muito enriquecedoras para nós enquanto docentes, principalmente, mas também para todos os ativos com quem temos de trabalhar. Nós iniciámos com o Focus Group que foi desenvolvido em Moimenta da Beira e que foi, ao fim e ao cabo, um ambiente de partilha, mas de sensibilização para a necessidade de aprendizagem que esses mesmos ativos têm, mas para nós também percebermos não só o ambiente onde eles estavam inseridos e colocá-los em diálogo e fomentar-lhes o espírito e a necessidade de aprenderem cada vez mais. A partir deste Focus Group, que foi uma amostra de 25 participantes, que foi trabalhar com investigadores espanhóis e investigadores portugueses, nós partimos precisamente, depois de fomentarmos a necessidade de aprendizagem, vermos quais são efetivamente os problemas que esses
empreendedores agrícolas possuem, resolvemos efetivamente desenvolver um MOOC. O MOOC foi totalmente virtual, em ambiente virtual. Foi um desafio para nós enquanto docentes e investigadores, porque quer queiramos, quer não, apesar das pessoas terem alguma capacidade de trabalhar com as redes sociais, como nós dizemos, a parte de utilização de meios mais tecnológicos diferentes em ambiente de aprendizagem, nós utilizamos o Moodle como forma de contacto direto e de adaptar todo o processo de aprendizagem a cada um dos indivíduos, foi um desafio. E é um desafio, porque quer queiramos, quer não, nestas regiões as pessoas ainda têm algum déficit do ponto de vista tecnológico e criar um trabalho adaptado ao nosso ativo é complicado. É complicado porque o ritmo de aprendizagem das pessoas é diferente e isso implica precisamente que nós tenhamos um processo de recolha de percepções para análise e adaptação de todas as metodologias foi uma constante ao longo de todo o MOOC. Tanto que isso viu-se essencialmente pela parte em que nós tivemos que adaptar o tempo do MOOC, ou seja, o MOOC foi concebido inicialmente para um determinado período de tempo, uma semana. Depois, obviamente, tivemos que dilatar o tempo, porque nós estávamos habituados, enquanto professores do ensino superior, não é, a trabalhar com os nossos estudantes e verificámos que a capacidade de trabalho desses ativos, não só porque estão também a trabalhar, é diferente. E as suas capacidades tecnológicas são diferentes. E isso implicou um contato constante com todo o tipo de ativos que estavam envolvidos no MOOC. Todo este processo e toda esta interatividade, obviamente, exige comprometimento, exige autonomia, exige pensamento crítico, que foi uma constante. E isso, quer queiramos, quer não, foi um desafio para nós. Nós estamos habituados efetivamente a trabalhar e a desenvolver MOOCs para alguns ativos, mas nunca o tínhamos feito para a parte agrícola. Não é? E quer queiramos, quer não, houve uma exigência de formação contínua pela nossa parte, mas que ao fim e ao cabo foi muito gratificante, precisamente porque nós percebemos que ao fim e ao cabo este ensino híbrido foi e continua a ser uma estratégia que tem que ser eficaz, mas tem que ser extremamente bem planeada. E nisso nós, quer queiramos, quer não, o Focus Group foi fundamental. A realização do Focus Group antes da realização do MOOC foi fundamental. Pelas trocas de ideias, pelos quiz que fomos criando e estimulando também as pessoas a trabalhar e utilizar as tecnologias e depois a sua transposição para todo o ambiente virtual, que é a plataforma Moodle, que todos nós utilizamos a nível de ensino superior, ou se não utilizamos o Moodle, utilizamos uma ferramenta muito parecida, e isso implicou precisamente um apoio técnico muito grande e uma investigação constante por parte de nós, docentes, e também de toda a infraestrutura tecnológica que é necessária para a criação, ao fim e ao cabo, da plataforma Moodle, que foi fundamental neste aspecto. Ainda por cima numa área que para mim foi um desafio, porque eu nunca tinha trabalhado com empreendedores ou pelo menos agricultores e fazer o estímulo de incutir-lhes o gostinho pelo empreendedorismo e a adaptação e a utilização de ferramentas de gestão na sua vida normal. E nós tentamos também estimular um bocadinho
o cooperativismo entre eles, porque eles mesmo diziam, nós todos nos conhecemos, mas não nos conhecemos, não trabalhamos em conjunto. E esse foi o grande mote de todo o projeto que nós temos trabalhado, precisamente para conseguir dar-lhes ferramentas para eles serem cada vez mais, acima de tudo, também, ao fim e ao cabo, representantes da utilização deste tipo de plataforma junto de todos os agricultores da região. E quer queiramos, quer não, foi precisamente uma forma diferente de utilização de conteúdos do ponto de vista tecnológico, a um ambiente que não está habituado a este tipo de tecnologias, está habituado à introdução de novas tecnologias e cada vez mais elas têm acontecido no ponto de vista agrícola, mas para a formação eles não está muito trabalhado ainda. E, na minha opinião, é um setor em franca expansão e que pode e deve ser aproveitado, até porque Portugal, como nós sabemos, tem potencial agrícola muito grande, pela diversidade, ainda há bocadinho estávamos a falar nisso, pela diversidade de produtos agrícolas, principalmente na região do Douro. Não estamos a falar só da vinha, não é? Como as pessoas muitas das vezes associam, mas estamos a falar de todo o tipo de produtos, da amêndoa, da maçã, da cereja, há N produtos, e isso podemos precisamente adaptar a formação que nós podemos dar através deste tipo de ambientes a todo o tipo de agricultores. E eles, notou-se que eles têm uma carência muito grande de querem mesmo aprender a parte da gestão. Como é que eu vou projetar o meu produto no exterior? Como é que eu vou vender o meu produto em todo o país? Como é que eu posso dizer que o meu produto é diferente? E isso é um trabalho que ainda pode ser muito desenvolvido. E essencialmente é isso que nós queremos. Ao fim e ao cabo, todo este trabalho implicou precisamente uma personalização, uma flexibilidade muito grande da nossa parte e do processo educativo em si, pelo desafio que nós enfrentamos. Obviamente, há mais pessoas aqui na sala que podem também partilhar um bocadinho, não é? Porque também estiveram envolvidas no projeto, mas era isso que eu vos queria transmitir. A utilização deste tipo de ambientes é fundamental, para mim é fundamental para este setor. E obrigada, se quiserem perguntar alguma coisa. Muito bem, muito obrigado. Vamos deixar as questões depois para o final do painel. Muito obrigado pela sua apresentação, professora. Dizer-vos que esta experiência que foi feita de formação de ativos, nós acabámos por utilizar todas estas ferramentas que estamos a abordar desde a primeira intervenção, que foi com os alunos, a área do serviço social, mas também naquela ideia, que é uma implicação muito forte da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Lamego, relativamente à comunidade. A parte agrícola é a nossa realidade, pese embora não sejamos uma escola agrícola, mas foi-nos pedido e com tudo aquilo que eram as nossas valências, acabamos por conseguir dar vazão e levar a bom porto, entregar a carta à Garcia, no que diz respeito à formação de ativos em áreas que são primordiais aqui na escola, da nossa área de especialidade, das nossas áreas de investigação científica, mas ao mesmo tempo dar voz e perceber o comportamento e as necessidades e os problemas que são gerados na própria comunidade. Nós estamos virados muito para a comunidade local, através dos próprios alunos. Não é em vão que os alunos são quase que convocados, digamos assim, que agora é uma palavra muito conhecida, convocados para estarem connosco de várias formas, quer presencialmente, agora com alguma dificuldade, quer online, ou seja, a nível dos métodos e dos instrumentos virtuais. Conforme eu há pouco disse, cabe-me aqui a tarefa de analisar, de refletir, gosto mais da palavra refletir, sobre as questões que advêm dos problemas gerados no pós-Covid. Nós temos aqui quase que um gap, ou temos um hiato de tempo, o antes e o depois, e alguma coisa aqui de permeio,
que nos gerou algum conflito na forma como nós agimos, como nós nos comportamos, como nós estamos, como nós queremos as coisas, a avidez por fazer, ou então a inépcia. Cada vez mais a inatividade é uma coisa preocupante nas várias gerações. E quando eu digo nas várias gerações, não é só nas crianças, ou nos jovens, ou nos adolescentes, também começa a ser nas pessoas que estão no ativo, ou seja, nas pessoas que estão na execução do seu trabalho ao longo de dias, semanas, meses, anos, e começam a ter algum problema de subsistir a toda esta convulsão, a tudo isto que está a existir. Nós ainda há pouco, infelizmente, e antes de começar, deixar aqui um ponto de uma menção que nos tocou imenso. Cada vez mais as pessoas estão com uma tendência suicida. Tivemos uma funcionária que faleceu, e o falecer não foi um falecer normal, dito normal, se o falecimento é normal e se encaramos a morte como uma coisa normal, mas foi um suicídio. Quer dizer que tudo isto que eu vou falar, entendam que é uma preocupação de falarmos de nós, de darmos voz ao nós, mas darmos sobretudo voz ao eu. Quem sou eu? O que é que eu faço? Como é que eu estou? Para onde é que eu vou? Isto é essencial. E estas tertúlias não podem ser só feitas de forma individual. Têm de ser feitas de forma coletiva, porque não há reflexão. Eu posso refletir e ter a minha capacidade decisória, até de gerar controvérsia, de gerar paradoxos dentro de mim, mas efetivamente o paradigma tem de mudar. Nós temos de viver a nossa identidade dentro daquilo que é sermos um animal eminentemente social. Ponto. E somos. Então, qual foi a proposta relativamente à minha atividade? A nível de sumário, está em inglês, porque na altura foi pedido em inglês, mas eu vou falar português e entendam a necessidade. Aqui, a ideia foi o que é que está a acontecer no ensino superior, e não só, porque eu não me vou dedicar só ao ensino superior, relativamente à questão pós-pandémica. Em que termos? Se de facto esta ideia do digital e da transformação digital está ou não a gerar burnout, está ou não a gerar problemas de conflito de interesses, está ou não a gerar uma polémica muito grande entre aquilo que é o coeficiente de inteligência e o coeficiente emocional. Porque uma preocupação enorme da academia tem de ser analisar, mas não perder o fito daquilo que já foi feito por outros autores e fazer estudos comparativos. Porque as situações ninguém inventa a roda. As situações são cíclicas, algumas mais graves, outras menos graves. Há quem diga, por exemplo, que vamos entrar novamente numa crise financeira. O que quer dizer que cabe ao ser humano, individualmente e coletivamente, preparar-se para este tipo de problema. As soluções não são inventadas em cima do joelho. As situações, e quando vemos que há essas necessidades, devem ser sempre baseadas naquilo que eu defendo e nós defendemos enquanto gestão, que é a ideia de planeamento estratégico. Que tipo de objetivos é que nós vamos ter? Quer dizer que esta matéria também tem princípios e tem objetivos. Depois, um terceiro ponto. Qual é a preocupação e qual é a procura, quer por parte dos alunos, quer por parte dos professores, quer por parte dos colaboradores, por toda a academia e até fora dela, porque a academia vive dentro da sociedade, certo? São as pessoas que dão o alojamento, são as pessoas que servem as refeições, são as bibliotecas, são a forma como as pessoas interagem umas com as outras, sentadas numa esplanada a partilhar ideias. E nós viemos a verificar que a preocupação com a saúde é um dos pontos essenciais, hoje em dia, dentro da academia e fora dela. O bem-estar. E pergunto eu, em termos taxonómicos, o que é o bem-estar? O que é o bem-estar para mim e o que é o bem-estar para o outro? Dentro do espectro que a minha liberdade determina, onde começa a liberdade do outro. E a minha necessidade pode não ser a do outro. Senão não falávamos em coisas muito ligadas à questão social, como a igualdade, e eu crio aqui
uma diferenciação. Eu gosto mais da palavra equidade. Há quem não goste, mas eu gosto mais. Não fosse eu de direito e de comportamento organizacional. Porquê? Porque todos diferentes e todos iguais. A diversidade assenta na diferença e na riqueza que a diversidade tem. Que é que temos cada um de nós um diferencial competitivo. Depois, último tema, que eu vou abreviar, porque cada um destes temas daria para uma conferência, não é, Sr. Moderador? O coeficiente de desenvolvimento e o coeficiente emocional. Por isso, palavra-chave aqui, ferramentas, tools, que são os ICTs. No fundo, são tecnologias e conhecimento através das ferramentas da inteligência artificial, inteligência aumentada, realidade virtual e realidade aumentada. São 4 vetores que nós temos de ter como evidências, porque não é só um. Quando nós falamos, por exemplo, da doença de Parkinson ou da doença de Alzheimer, com a introdução de um chip, em que nos leva a ter memórias retrospectivas, eu pergunto quem é que não quer. O que quer dizer que há pouco debatia-se a inclusão de ferramentas e de próteses e ortóteses relativamente ao ser humano, se nos tiram ou não a questão da humanitude através de nos tornarmos, quiçá, muito próximo do humanoide, que é a máquina. Por isso, o coeficiente emocional. Bem-estar, educação superior ou ensino superior e burnout. Primeiro, é preciso começarmos a entender o que está na base disto tudo. Exatamente como houve, como há pouco mencionei, a eletricidade e as ferrovias, no início do século passado, era uma coisa que era futurista. Já não falo da ida à Lua, mas falo de uma realidade. Quando se usava a vela e o carvão para alimentar determinado tipo de maquinaria, hoje em dia já é completamente obsoleto. Quando nós falamos de telemóveis que já existem, porque eu os vi, não teria era dinheiro para os comprar, que a nível de pulso me dão a possibilidade de fazer o que eu estava a fazer. Aqui, a tomar notas. Porquê? Porque já não uso papel, porque não é que seja muito defensora, sou das questões ambientais e climáticas, mas isto fica-me para a memória futura. Não imaginam a quantidade de livros interessantíssimos que eu tenho, de registros nas conferências, mas que muitas vezes não estão à disposição, a nível de um clique, para poder obter em termos de memória. As memórias são fundamentais. Memórias. Por isso, a educação ou a formação começou por ser presencial. O presencial é importante? Com certeza que sim. Eu hoje não daria um abraço a uma professora que me satisfaz muito ver aqui, e bem-vindas a Lamego, a professora Sílvia, se não tivesse presencialmente. Então estou a discutir aqui as questões emocionais, que são relevantes, que são muito do ser humano. São a nossa humanitude. No outro dia, numa aula, eu convoquei os alunos a poderem dar um abraço, porque não? A primeira reação foi muito, eu não vou dizer negativa, foi pouco aceite, porque um abraço é uma coisa que se dá numa situação de conforto. Porque é que nós damos abraços quando nos casamos, damos abraços quando nascemos, damos abraços quando morremos? Nós não, os outros que estão a fazer o luto por nós, a sentirem o nascimento ou a sentirem alguma situação que seja mais positiva ou mais nefasta. Por isso, nós temos de voltar a esta humanitude relativamente às relações interpessoais. O Covid veio criar disrupção, mas ainda bem que há disrupções. Se não houvesse disrupções, nós não evoluíamos. Nós evoluímos do fator disruptivo, que muitas vezes nos obriga a criar soluções para problemas. E o ser humano é essencialmente de uma riqueza na procura de soluções. E quando não procura de soluções, tem de se identificar com soluções de criação de problemas que muitas vezes são mais nefastos e tóxicos, como a guerra, em vez de serem mais proveitosos, como a solução de um problema de uma vacina para um Covid. Às vezes temos de pensar também nestas coisas. E depois, o aspecto psicológico, e que são desafios relativamente no pós-pandémico. Lá está este gap aqui, que não foi um gap, não foi um vazio, foi um todo preocupante. O que é que nós fizemos depois disso? E deixem-me que tenham um desabafo, e é um desabafo muito pessoal. Fizemos muito, mas relativamente à humanitude, muito pouco, ou nada. Concordo precisamente com aquilo que foi dito pelo palestrante. Então, o que é que nós temos? Que ferramentas? Que tools? Que ferramentas? Que instrumentos é que nós temos para uma nova tipo de educação, para uma nova era?
se lhe chamamos nova era, porque exatamente como a eletricidade, o IA já existe em todo sítio e nós nem nos apercebemos. Eu detesto a inteligência artificial. A sério, tens um telemóvel, um iPhone, e se até procuras ao Siri e diz-me para onde é que vou? Isto é contraproducente. Isto é uma iliteracia funcional e esta é que é perigosa. Mais do que nós concordarmos ou não concordarmos com a existência dela, a iliteracia funcional leva-nos a uma tomada de posição e a uma atitude preocupante, que é fazer massivamente o que os outros fazem porque dá jeito, individualmente. Então, estas ferramentas digitais em termos de educação e em termos de formação são essenciais. Primeiro, para chegarmos ao público, a todo o público. Vejamos, nós estamos a fazer um iPod neste momento. Para quê? Para aqueles alunos que não puderam estar cá, porque uns estão em aulas que não podem, outros estão em exames que não podem, outros estão em estágio que não podem, poderem aceder a esta informação num tempo diferenciado, de forma a dizer, ora, deixem-me ver o que é que se faz na minha escola e relativamente à própria sociedade, deixem-me ver o que é que fazem naquela escola. Isto chama-se análise social. Isto chama-se participação. Nós não falamos em orçamentos participativos. Temos de falar em educação participativa. Então, qual é a nossa participação? Através destas ferramentas digitais. Deixemos-nos de tretas. Desculpem o palavreado menos académico, mas deixemos-nos de tretas. Existe, vamos usufruir delas. Vamos ter um suporte que consiga levar a bom porto aquilo que é a nossa necessidade. Esta imagem, não sei se vê muito bem, mas eu só a coloquei aqui por aquilo que também quero falar, porque o burnout é uma preocupação. Eu não vou dar conceitos. Os conceitos estão à distância de um clique. Valem, vamos fazer aqui grounded theory. Não é para isso que estamos, é um momento de reflexão. Mas dizer-vos que esta imagem incuta em mim muita satisfação. Porque vejo aqui pessoas felizes, alegres. É o bem-estar. Está um professor a mostrar qualquer coisa de uma imagem que se calhar não podia mostrar em papel. E hoje vou estar num Blended Intensive Program que, como não tenho projetor nem foi pensado, tenho de levar papel. Já pus papéis em espanhol e inglês para poder levar, com a árvore da vida, com a árvore de género. Mas aqui eu poder mostrar uma imagem que pode vir do confim do mundo, certo? Ou até de outro planeta, ou até de um cometa, causa em mim satisfação, que é a partilha daquilo que é a pesquisa pelo novo, e nós temos todos ânsia desse novo. A mudança é outra palavra crucial relativamente à ideia de digitalização versus ou não burnout. A mudança, a ideia de mudança. Eu sou muito seguidora da metodologia e da filosofia nipónica de Kaizen e do Kanban. Pequenas mudanças que nos deem felicidade. Kaizen, eu se calhar estou a dizer mal, dentro do japonês, mas o que é que vai fazer em mim? Kai é mudança, Zen é estar bem. Se eu mudo e estou bem, eu tenho qualidade de vida. Se eu mudo e estou bem, eu gosto do que estou a fazer. Se eu mudo e estou bem, eu faço mais. Sou mais proativo. Sou mais empreendedor. E muitas vezes nós fazemos e estamos mal. Nós fazemos e não gostamos. Nós fazemos e não queremos. E isso não há formação, nem conhecimento que nos valha. Porque chegamos à nossa atividade, estamos cansados, estamos desmotivados, estamos insatisfeitos e a nossa primeira reação, se não é faltar, é não fazer. Porquê? Porque nos cria e nos impede mentalmente, psicologicamente, de agir. E depois pensarmos que, de facto, há alguns, eu vou dizer na palavra inglesa, porque tem alguma importância, perdoem-me, eu uso alguns anglicismos, não é por mal, é que a tradução em português não é tão correta, é como o comprometimento com o engagement e com o empowerment, que são os input use insight. Nós damos muita informação. A informação dá-se. A comunicação passa-se. A comunicação é bilateral. A informação passamos e não sabemos se o outro percebeu ou não aquilo que nós comunicamos. Este é o grande erro. E estes highlighted importance of technology têm a ver com os inputs, que é metermos informação, e com os insights, que é comunicarmos. E se nós estivermos a carregar a máquina só com inputs, teremos um problema. É que estamos a carregar a máquina com aquilo que poderá ser um problema no futuro e a breve trecho.
E há pouco a professora Nídia falou no 10 Segundos para o Futuro. Foi criado por nós em 2017, são 4 episódios que estão online na RTP Play, são gratuitos e que nos mostram que entre 2017 e 2077, com um prazo que é 2030, que é amanhã ou daqui a bocadinho, 10 segundos para o futuro, de facto as mutações existem e muitas coisas que já foi falado lá em neurociência já estão a ser trabalhadas. Por isso, temos de ter uma posição diferenciada. Não podemos ser negacionistas, certo? A nossa tendência também é essa. Mas podemos ser altamente tóxicos para nós próprios se entrarmos em negação. Isto está a trazer problemas? Está. Esta imagem também é real. Esta imagem não é uma imagem ficcionada, criada pela IA, por isso criada pela inteligência artificial, ou AI, criada para não estar aqui a ter RGPDs nem direitos de autor, não fosse eu jurista, mas efetivamente nós já vemos muitos alunos assim. E agora? Eu não consigo, professora, eu não consigo decorar, mas não tenho que decorar, tenho que perceber. Mas eu tenho de saber para verter lá e para pôr lá tudo aquilo que querem. Não, primeiro tenho de entender. O conhecimento entende-se, não se decora. O que eu decoro, eu esqueço no momento futuro. Fazer exercícios de memória não tem nada a ver só, exclusivamente, com memorização. Os exercícios de memória são diferentes. É que são lúdicos. E nós achamos que 100 páginas decoradas é um denominador fundamental para a excelência da formação. Caríssimo, isso já era, não existe. Certo? Se calhar para a memória futura temos de fazer podcast. Se calhar para a memória futura temos de fazer mais reflexões deste género, encontrarmos-nos em tertúlias. Não fazermos grandes conferências pesadas ou grandes congressos pesados, fazemos colóquios mais leves que nos permitam ter este tipo de situação. A palavra ansiedade é uma palavra que me confrange. Até porque eu tenho perto de mim pessoas que eu nunca imaginei que me fossem dizer: eu não consigo conduzir o carro porque estou numa crise de ansiedade. Eu fiquei sem ar, estou no túnel do Marão, estou numa crise de ansiedade. Professor, eu não consigo fazer o teste porque estou numa crise de ansiedade. Eu quero fazer a apresentação e sei, e estou numa crise de ansiedade. Se nós, formadores e docentes, não conhecermos os nossos alunos realmente, e aí temos o problema do Zoom. Será que o Zoom é a solução só? E as plataformas, Teams, como nós estudamos e fizemos análise dos alunos, são solução? Não, o presencial também é essencial. Se calhar mantermos os modelos híbridos. Porque ter a plena sensação e olhar para o outro e compreendê-lo, comunicar, não pode ser só, exclusivamente só, através dos meios híbridos. Se calhar pode ser complementar neste momento. Podemos chegar a isso, mas neste momento é complementar. Podemos ter 2 em 1. Não posso estar no colóquio presencialmente, vou ver o podcast, ou estou em Zoom. Mas, efetivamente, a presença, neste momento, ainda é essencial. Porquê? Porque nós ainda não superamos as nossas crises do presencial. Nós ainda não conseguimos comunicar, efetivamente, através de Zoom. Não sabemos abrir. Temos receios, temos medo. O medo à mudança é uma coisa que tem de ser muito bem estudada, muito bem compreendida. E o medo não é generalizado. O medo de cada um é diferenciado. E aí, é cuidado, todos diferentes, todos iguais. E atenção, esta ideia de ansiedade pode permitir ou pode levar a que o indivíduo fique completamente parado relativamente àquilo que é a sua funcionalidade. E depois, a última expressão, a procura cada vez maior por áreas como a psicologia dentro da academia. Termos psicólogos permanentes, termos sociólogos permanentes. Eu dizia que se calhar precisávamos de ter mais assistentes sociais permanentemente. Esquecemos muitas vezes do trabalho do educador social, do assistente social, do técnico muito ligado à formação, à aprendizagem e também ligado à questão da mente, certo? Porque nós preocupamos muito com a parte intelectual, deixamos de lado a parte e equacionamos, peço desculpa, pouco a questão emocional. Objetivos que nós vamos ter, porque isto é uma pesquisa, não estamos só aqui a tecer considerandos, isto é para uma pesquisa, começámos em 2019, 2018, 2022, vamos dar continuidade agora neste ano e já temos aqui os pressupostos relativamente àquilo que nos vai levar e às perguntas que queremos fazer.
Primeiro, identificar as necessidades e as estratégias necessárias para que professores e estudantes tenham um suporte. Ouçam, eu não consigo continuar a aceitar, e isto é muito controverso o que eu vou dizer, não consigo continuar a aceitar que o foco da academia é exclusivamente nos alunos. Claro que sim, prioritariamente. Mas também é nos professores e em toda a academia. Colaboradores, todos os funcionários que estão aqui mesmo avançados. A academia é um todo. Temos de ter uma visão holística da academia. E para haver este suporte relativamente àquilo que são as necessidades e estratégias, temos de nos entender naquilo que são, para não ter pessoas a dizer eu preciso de estar mais capacitado, eu preciso de fazer formação. A parte pedagógica já alterou. Como é que eu vou? E os alunos? Eu não entendo este professor. Parece um professor de antigamente. Até tem uma linguagem que eu nem sequer entendo. Por isso, isto é partilhado. Partilha, partilha, partilha. Depois, promover um investimento em tecnologias. Senão eu tenho o nosso professor de multimédia, a quem eu deixo aqui, que nos está a fazer o podcast, a dizer e os picos aqui são fracos e se calhar as pessoas que estão em casa em Zoom não vão poder assistir. Temos de criar aqui um expediente para. Por isso temos de repensar. Temos 5G, temos uma coisinha em termos tecnológicos que ainda é mal amanhada porque efetivamente não a temos a funcionar. E depois percebermos esta integração do bem-estar e da gestão do bem-estar na academia. Foi muito curioso, este ano tivemos médicos a vir aqui na área da saúde, nas unidades de saúde familiar, que queriam só uma coisa, perceber como é que se fazia a análise de teias. Uma coisa para nós simples, para eles complicada. Com enviesamento de informação. E estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde. Eu não me importo dizer isto porque há evidências online daquilo que lá está. Tinham rácios e variáveis relativamente às teias, em que a parte de baixo estava a zeros, como dizem os brasileiros, zerado, porque não interessava. E qual era a variável que estava em baixo? Satisfação. Satisfação é das pessoas ainda. Eu não digo que a cadeira está satisfeita, nem a mesa está satisfeita. Ou seja, não coisifiquemos aquilo que é a sensação humana. São estes os 4 grandes pilares daquilo que vai ser o nosso trabalho, como disse a professora Susana há pouco e não adiantou, que nós vamos ter aqui prioridade enquanto investigadores. Preocupação grande é deixarmos-nos de olhar de forma parcial para o ser humano. O coeficiente de desenvolvimento é fundamental, nós ainda estamos centrados. A escola do ensino básico ainda está muito centrada nisso. Cada vez nos aparecem mais crianças com necessidades educativas especiais que antigamente não eram focadas como tal. Estamos a falar de problemas associados àquilo que antigamente se denominava Asperger e agora são problemas associados a autismo, por isso são transtornos de espectro de autismo, que pode ser de sobredotação ou não. Temos crianças com hiperatividade, que antigamente achávamos que era um menino menos bem comportado, mas hoje se veio a entender que, de facto, há algumas questões neuronais que descoletam situações deste género e que também pode vir da questão da harmonização relativamente à família, e que é preciso tratar todas essas questões. Porque neste momento temos 25 alunos dentro de uma sala no setor primário, como temos 70 dentro do ensino superior, que põe em causa o próprio professor poder fazer todo o acolhimento e o tratamento naquilo que é o acompanhamento das crianças. E depois a situação familiar. Por isso, o coeficiente de desenvolvimento é relevante, continuamos a estar focados nele, relativamente a estas situações, pese embora a neurociência vir mencionar outras questões, mas esquecemos do primordial, que é o coeficiente emocional. Então estamos aqui a falar da inteligência artificial e da parte do humanoide, da parte da rupturização, da inserção de mecanismos e de ferramentas no ser humano e no corpo do ser humano por necessidade. E esquecemos, porque metemos válvulas, já metemos stents e já metemos outra coisa para disputar, e ainda bem, relativamente a essas questões, e que chegamos à conclusão que morremos por stress, morremos por crises de ansiedade, não é só a situação celular em si, porque podemos ter outro tipo de espectro de vitalidade. Mas a questão emocional assente nestes 5 pontos,
que são fundamentais, os 3, como disse o próprio diapositivo, de ordem intrapessoal e os últimos de ordem interpessoal. As relações interpessoais são fundamentais. Ter conhecimento das suas emoções, quem tem, muitas vezes nós não gostamos de nós próprios. Autoestima e autoconfiança. Quantas vezes nós falamos connosco? A toxicidade das relações interpessoais advém de nós não nos aceitarmos. E teríamos aqui pano para mangas. A situação de controlar as nossas emoções, a impulsividade cada vez está maior. Se não vejamos coisas paradigmáticas que vemos desde nas redes sociais e até na própria televisão, em sítios que são sítios de alguma vulnerabilidade, digamos assim. A automotivação, pois, eu fico satisfeito, a satisfação externa. A automotivação e a motivação é interna, é de fora para dentro. Se eu não estou bem, não estou motivado. Morreu um familiar, não estou motivado para ir trabalhar. Estás insatisfeito? Não, eu gosto muito de ir trabalhar, mas não estou satisfeito. Por isso temos de ter aqui a tal taxonomia, ter aqui as noções dos conceitos, fazer também um grounded theory relativamente a estas questões, a empatia, seja o que isso for, e focar no relacionamento interpessoal. Isto é crucial, cada vez mais. Quem somos, o que somos, para onde vamos, como vamos. Está aqui só um apanhado muito rápido que Goleman disse, ou atribuiu. 80% são contribuições do coeficiente emocional, 20% o remanescente é do coeficiente de inteligência, no que diz respeito, e nós somos um puzzle. Puzzle esse que ainda não está devidamente a nossa questão neuronal, a nossa questão mental, o nosso cérebro ainda está minimamente estudado relativamente àquilo que é o futuro. Este será o futuro? Será, porque não? Eu gostaria de chegar a casa e, se tivesse uma dor, fazer um rastreio através de uma máquina de ressonância que eu tenho no meu espelho, onde eu me vejo todos os dias e as rugas que vão aparecendo, mas também poderia ver as minhas maleitas, porque não? Se eu conseguir, em vez de comprar um carro, sou capaz de comprar um aparelho desses para me sentir melhor, porque não? Certo? Esta ideia, nós já dependemos do checkboot, certo? Para tudo. Eu quero falar com a maior parte das instituições ou dos serviços de empresas que já são sociedades anónimas, por isso são grandes empresas, não são PMEs, pequenas e médias empresas, eu já estou a falar com a inteligência artificial. E, efetivamente, é muito importante nós termos esta questão da neurociência em cima da mesa para desenvolver aquilo que são as capacidades da inteligência aumentada e não só da inteligência artificial. Por isso, inteligência artificial e inteligência aumentada tentando colocar a questão no decisor e o decisor que faz as coisas, quer em termos de políticas privadas, quer em termos de políticas públicas, ter consciência do que está a fazer. Metodologia, nós vamos trabalhar isto com os alunos desta escola, que serão 800 alunos, será esta a nossa população, e através da análise documental, como já falei. Para terminar, senão que o moderador cala-me, a conclusões é que nós já chegamos para ter este trabalho. Cá está a teia e a rede. Não nos podemos já afastar das questões da inteligência artificial, inteligência aumentada, realidade virtual, realidade aumentada. Nós precisamos dela. O setor empresarial hoje vive disso, da realidade virtual e realidade aumentada. Eu podia dizer, quem é que nunca comprou online? Nem que seja nos meios, um sapato, um chip, o que for. Hoje em dia as empresas já estão a fechar. Por exemplo, ali na região de Vila Real, no próprio centro comercial, uma das empresas franchisadas fechou porque não há interesse em manter, porque as pessoas só iam lá fazer o depósito de material e pouco mais, deixou de haver a necessidade de existir fisicamente. O que são estas coisas que nós temos de debater nas várias áreas? O que é que nós estamos a fazer? E somos todos coautores e estamos todos em conivência com estas questões. Por isso, os estudantes procuram bem-estar. Ou seja, todos nós procuramos bem-estar. Queremos estar bem connosco e com os outros. E será um ponto essencial a debater no ensino superior e em todas as instituições que o burnout, ou seja, o cansaço, a própria doença em termos de ansiedade, crises de ansiedade, problemáticas, estados mentais perturbados, existe, sim, não podemos dissociar e precisamos de gente que nos venha ajudar, porque não são só os professores. Os professores têm áreas específicas. E não somos generalistas, muitas vezes, por muito que façamos tudo, e hoje em dia somos avocados a fazer tudo, nós precisamos de bons profissionais nesta área, na área da saúde mental, na área do acompanhamento, na área da formação educativa, na área da formação social.
O pós-pandémico trouxe estratégias e trouxe mudanças estruturais e é preciso adaptar-nos a elas. A forma como nos vamos adaptar, pois, não sei. Este não é o meu avatar, mas é aquilo que a inteligência artificial, por uma fotografia, disse que sou eu. Por isso, muito obrigado, não com esta figura, mas ainda com esta. Muito obrigado, professora Ana Branca. É mais uma excelente comunicação neste evento. Muito obrigado mesmo. Vamos passar ao professor Luís Borges. Os presentes, é sempre bom podermos conversar um bocado sobre estas problemáticas que estão de dia para dia a ser mais prementes, porque há uma não satisfação muito significativa com estas realidades, que foi bem expressa pelo que se foi dito anteriormente. Não é só uma questão até de bem social, até eventualmente sustentabilidade. E sustentabilidade tem 3 pontos, não é só a questão ambiental, mas também a questão social e, obviamente, a questão económica, que faz com que muito, nomeadamente, o que vai acontecer com muitas lojas em muito Vila Real deste país e da Europa e do mundo, deixem de cessar precisamente para aquilo que elas são necessárias, que têm a ver com as questões de logística, com a distribuição física e com os aspectos de contacto humano. Portanto, esse é o aspecto interessante. Há um conjunto de estruturas e pilares da nossa sociedade que são, ou eram importantes no contexto industrial, nomeadamente a universidade, o ensino superior, e o que acontece com a inteligência artificial, também muitos outros aspectos, é que é uma massiva distribuição de universidades, leia-se de instituições de ensino superior. E isso tem, ou pode ter, algumas consequências. Eu fiz uma apresentação, como faço quase todas as apresentações, são mais de 1000. Ponho um PowerPoint em que fecho de forma a que possa ter uma leitura e eu depois faço uma narrativa aqui, e essa também é a razão porque ela tem partes em azul, que é para eu me situar, e depois o texto, obviamente, se coloca. Portanto, a inteligência artificial, tida como uma tecnologia, a inteligência artificial é uma tecnologia. Aliás, é uma tecnologia para a qual ainda hoje em dia, na parte da inteligência artificial generativa, não há ciência. Nós estamos ainda longe de perceber todos os comportamentos emergentes que se resultam da utilização capciosa das redes neuronais, e não só nos assistentes pessoais, mas também todo um conjunto de emergência de competências que eles têm associados. E a questão que se coloca é que há muita promessa e muita modificação que é realizada. Ainda há pouco tempo, em estatísticas nacionais de uma instituição de ensino superior universitário de Lisboa, chegaram à conclusão que 80% dos professores utilizavam e 90% dos alunos. Portanto, utilizavam sem ser conversado, mas utilizavam. Então, nós estamos num tempo de questionamento em que o rei vai nu, ninguém pretende ou consegue perceber e ver o que está a acontecer. Há desde logo um dilema institucional, porque as escolas são confrontadas com a sua própria sustentabilidade, sobrevivência, direi eu. E há uma quebra de assunções, porque muito daquilo que era o estabelecido, nomeadamente a hierarquia de saber, a passividade do aprendiz, a homogeneidade do percurso, o confinamento do conhecimento aos muros físicos da sala de aula, isso também é um aspecto importante, está a ser disrompido e colocado em causa. Não é? Isso, obviamente que o digital, as redes e a emergência da inteligência artificial mobilizaram as fronteiras do que é que significa saber e aprender de uma forma que tem que ser muito daquilo que era assente, ser completamente já desenraizado do que é. Portanto, não se trata de uma crise, portanto, de algo que nós depois nos reconciliamos mais à frente com
os nossos referenciais, trata-se de uma mutação, porque efetivamente a inteligência artificial é uma tecnologia que é transformadora no sentido que afeta o ser e o estar. O modelo tradicional que é preservado através de uma identidade pedagógica, portanto é um modelo secular. Eu costumo dizer, eu já disse isso, e isso é repetido muitas vezes, que é alunos, salas de aula do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. E, portanto, a esquizofrenia é completa. Isso é, no fundo, aqui dito de uma forma menos slogan, que é a identidade pedagógica, porque verdadeiramente nós ainda estamos, apesar de tudo, nessa situação. E o contrato social hoje em dia é frágil, portanto oferece aquilo que é oferecido pela escola, aquilo que o mundo exige, está numa dissintonia muito significativa. A memorização dos dados, a reprodução dos factos, o ensino estando por disciplinas, o conformismo e as diretrizes pré-estabelecidas, não é? Que até no ensino superior a A3S é também muito responsável por esse ponto, até com uma agência de qualidade, portanto, organizada em processos, não é? Portanto, são vítimas também de todo um processo mais complexo, e aquilo que se coloca hoje em dia são questões de criatividade, pensamento crítico independente, que nunca foi muito bem visto, a literacia emocional, aqui já se falou das questões emocionais, e a resiliência e a adaptabilidade. Isto é, de, apesar de tudo, mantermos humanos e mantermos a forma que temos. Eu, pessoalmente, não é necessariamente uma boa forma, ando a ver se perco algum peso, mas a forma, pelo menos, de sermos pessoas e percebermos que pertencemos a um conjunto de ideias e de interesses pelos quais vale a pena viver e vale a pena lutar. Não é? Portanto, dessa forma, convocamos a nós de sermos revolucionários no sentido daquilo que acreditamos. O problema é quando não acreditamos ou quando temos dificuldade em acreditar em algo. Foi isso já aqui dito. Isso tem a ver com a ilusão da abrangência, né? Que é ineficaz para as exigências da complexidade e para as incertezas contemporâneas. Verdadeiramente ninguém sabe aquilo que vai acontecer, por exemplo, daqui a 3 ou 4 anos, às nossas instituições, como é que elas vão ser sustentáveis, mas também ninguém sabe ao certo como é que, para se chegar lá, o que acontece com os conflitos e com as evoluções políticas que nós estamos a assistir. A tecnologia na educação tem sido uma mera adaptação e não uma transformação. Portanto, ela tem sido... primeiro acreditou-se que a própria adoção de tecnologia ia fazer transformações. Nós já passamos pela fase dos stencils, do fotocópia e do digital, já passamos pela fase das plataformas digitais, mas antes, enfim, eu já nos meus, quase 60, já eu próprio tive algumas doses de ferramentas que permitiam muito mais, mas que depois não deram lugar a reconfigurações. De certa forma, aquilo que nós temos no iPhone é uma máquina de escrever e há apenas uma mera transliteração ou transmutação do antigo papel para o novo ecrã e a inovação genuína ainda está longe daquilo que se coloca. Né? Portanto, a transferência de conteúdo, aquilo que será o aprender no século XXI, ainda está distante daquilo que é o nosso tempo. Reconfigurar a alma da aprendizagem, que é para nós usarmos termos que a inteligência artificial provavelmente não usaria. Há aqui um salto ontológico, ali também aqui, apelando aqui às coisas do nosso amigo. O aluno no centro do receptor passivo ao construtor ativo do seu conhecimento, não necessariamente porque as coisas devem estar concentradas nele, mas porque na escola ele é o produto. O produto que vai ser consumido pela sociedade. É por isso que ele tem emprego ou tem, depois, eventualmente, aceitação da sociedade. Portanto, não é o cliente, é o produto. O que, de certa forma, pode chocar muita gente. O aluno interroga, pesquisa, colabora, cria, valida e reflete. A aprendizagem torna-se um ato de vir a ser.
E isso significa uma jornada pessoal, onde a autoria da descoberta reside no próprio. Isso significa tudo menos aquilo que normalmente o cliente de sofá faz. Ele tem que estar provavelmente motivado, mas tem que estar ativo, que é provavelmente aquilo que nós numa sala de aula não queremos que aconteça por uma questão de regulação. Pelo menos na ideia do que se pode. Curiosamente, a utilização da inteligência artificial tem sido um aumento ainda muito significativo daquilo que é o copy-paste e nós passarmos para a era da significação pessoal, da aprendizagem significativa, não é? Que é um termo, curiosamente, antigo, até do ponto de vista pedagógico, e que por alguma razão nós hoje em dia estamos a recuperar. Como estamos a recuperar muita coisa antiga, dos anos 50 até os anos 50, e não é por acaso, porque grande parte da formulação e do diário da inteligência artificial foi anterior a 1950, que tem a sua ironia muito grande, portanto, está quase a fazer 100 anos, muitas das ideias que assentam nisso. O professor sabe no palco 6-15-6, que é essa a expressão em anglo-saxónica, a guia da jornada, com a capacidade de inspirar, mediar, direcionar o processo de descoberta e fomentar a reflexão ética e crítica. A sua sabedoria reside na arte de fazer perguntas, até pode testar com o ChatGPT e amigos, mais do que na urgência de dar resposta. Porquê? Porque essas respostas hoje em dia, melhor do que eles, do que nós temos é que ter capacidade crítica, que é para separar o trigo do joio aí. A avaliação deve ser uma experiência e não uma verificação. Afinal, o que faz da mensuração sumativa um processo formativo contínuo e, portanto, cada vez mais avaliação formativa. Aliás, pessoalmente, eu penso que vai ser nessa área que nós vamos ver as primeiras mudanças associadas. Depois podemos falar disso. A lacuna crescente entre a educação e o mundo, portanto, isso não é preciso sermos nós todos já, que o mundo próprio está em beta, ele não se percebe, nem a ele próprio, e como tal não existe uma normalização. Mas nós sabemos que a força transformadora do pensamento original, que o como e o porquê, as verdadeiras moedas de valor, e não o quê, e, acima de tudo, a essência da inovação é que o contexto todo é, certeza, a capacidade de gerar o novo, de questionar o estabelecido e de propor rotas inéditas é essencial. Não é? Portanto, tudo o resto já foi conquistado ou está ao alcance de uma interação cada vez mais rápida, cada vez mais agilizada e cada vez mais competente. Não é? Portanto, o melhor modelo de inteligência artificial está por aparecer, aquele que nós temos mesmo sendo já muito competente, é o pior daquele do resto das nossas vidas. E, portanto, isso também nos convoca para perceber qual o tipo de evolução que houve nos últimos 2 anos e ela está a ser exponencial, portanto, se espera. Então, quais são as competências para o século XXI? Não mais coisas, portanto, não vale a pena cosificar. Isso aqui foi dito, curiosamente, mas novas formas de pensar. Portanto, temos que estar disponíveis e ter uma abertura de espírito que use a necessidade de fomentar o quê? A mim parece-me, e eu defendo isto já há algum tempo, há muitas apresentações em que eu tenho estes pontos, que é o pensamento crítico, a criatividade e a inovação, a colaboração e a comunicação e a literacia digital e ética. Por exemplo, um dos aspectos é começarmos a assumir com transparência quando é que tivemos e de que forma é que tivemos a ajuda da inteligência artificial. Porque ela é um enabler, é um capacitador e que não adianta pensar que não vai acontecer, porque tudo aquilo que for do ponto de vista tecnológico nos der 10 vezes maior produtividade, significa que eu preciso de 1 hora para fazer o que alguém faz em 10 horas. Quer dizer, se eu nessa manhã disser, vou trabalhar 4 horas, trabalho ao mesmo que outra pessoa numa semana. Portanto, na próxima manhã, já está a estourar a capacidade do outro. Isto não é sustentável para a pessoa que não utiliza estes meios. Ponto final. Não vai acontecer. Não é viável.
não é? Mesmo do ponto de vista da comunidade, portanto, não usarmos esses meios tem esse problema. Mas também podemos tê-lo de uma forma em que usemos a nossa dimensão humana, a humanidade, não é? Portanto, estas questões, e uma das coisas interessantes, porque eu gosto muito eu sou de ciências da computação, não sou necessariamente uma pessoa destas áreas, mas gosto muito dos clássicos, de ler estas coisas, e o Proésis, que é um retorno a um conceito aristotélico, que é o da sabedoria prática, a prudência, a capacidade de discernir a ação correta, no contexto concreto, completo e por vezes ambíguo. Pronto, é isso. E que é, enfim, na medida da nossa ignorância, porque mesmo conhecendo somos ignorantes, isso que nos possa completar, que é para sermos felizes, não é? Portanto, que é para andarmos pelo menos sossegados com essa nossa capacidade. A IA fornece respostas calculadas e, portanto, tem que ser a humanidade que traz um discernimento ponderado. Portanto, estamos totalmente de acordo sobre essa necessidade. O que é tecnologia e qual é que é o gesto não feito? Há uma promessa original do EdTech, que aqui é a promoção, a proposta inicial, promessas não concretizadas em pleno e de forma integrada. Não é? Portanto, ainda hoje em dia temos uma dificuldade de ter um catalisador que ultrapassa a desistência passiva, portanto, provavelmente a inteligência artificial vai fazer isso, não da forma controlada nem fácil com que nós gostaríamos, mas à bruta, à pancada, não é? Portanto, não vai explorar por cada um de nós, porque o que temos visto não faltam boas práticas, não faltam grandes ações localizadas, mas a mudança sistémica teima em não acontecer. Portanto, provavelmente, cuidado com aquilo que desejamos, vamos ter essa mudança sistémica, não sei se vai ser da forma mais benigna para a escola como um todo, é uma coisa que importa refletir. Ok, então nesta inteligência artificial uma nova linha de horizonte, as ondas de choque da inteligência artificial generativa, que não é a definitiva, portanto, nós já estamos a ter outras propostas em cima, portanto há limites, também era uma coisa interessante falar, mas há limites ao que ela pode fazer, mas mais do que uma ferramenta está-se a tornar um buddy, um comparsa, um parceiro, capacidade de nós podermos submeter em termos de produtividade mais do que 2 dígitos a nossa capacidade de transformação, que acaba por nos transformar a nós e a todos os outros, porque nos diferencia desse ponto de vista. O bom pretexto é que a IA não é solução por si, mas um desafio disruptivo. E, portanto, a mim parece-me que esse é um aspecto interessante. É insustentável a inércia, portanto, isso aqui já o disse várias vezes, e as perguntas não respondidas são aquelas que nos podem convocar a pensarmos, não é? Portanto, aquilo que ele não é capaz de responder de forma satisfatória é provavelmente o caminho. Essa é uma ironia muito grande que importa colocar. O uso, eu não vou aqui dizer, estão aqui só várias coisas, que é para depois não me acusarem de, como engenheiro e matemático, tenho essas duas cabeças por formação. Eu também gosto de ter isso, eu não vou forçar, mas está aqui, é para dizerem que essa coisa existe. Portanto, o rumo à personalização e à autonomia da aprendizagem é o óbvio, não é? Portanto, um diagnóstico e percursos adaptativos, com recursos personalizados em função da procura e com o cultivo da autonomia, isto é, da capacidade de cada um de nós procurar o seu modo de estar, ganhando aquilo que muitas vezes era a chave de uma educação com aprendizagens significativas, que era o feedback, mas que não é humanamente possível fazer, pelo menos em escala, até aos dias de hoje. E esse é precisamente o segundo uso, a questão do feedback imediato e a avaliação formativa inteligente. E isso tem a ver com não só o feedback instantâneo e orientador, como a detecção de concepções erradas, como aliviar, isso acho que é a grande notícia, a boa nova para cada um dos professores que estão em nós, que é aliviar a carga administrativa que tem sido sufocante e perfeitamente inibidora de uma pessoa poder pensar o que anda a fazer.
Potenciar a criatividade, colaboração e inovação parece ser, ao mesmo tempo, uma promessa e uma ironia muito grande. Porque o que tem acontecido para aqueles que não têm... Porque para haver invenção, basta haver a necessidade. Para haver inovação, é preciso nós saturarmos de conhecimento. Isso significa que eu só inovo numa área quando sou detentor de um parque de conhecimento que me permita inovar nessa área, sem só inventar. Ora, para isso é preciso um percurso anterior. E esse é um problema enorme, é que em todos nós já há um aluno que teve um percurso anterior que lhe permite inovar ou não. Portanto, antes de nós não termos o esforço e a dor da aprendizagem, a aprendizagem significativa não aparece. E nisto é uma distância que eu tenho, por exemplo, isto é o meu lado engenheiro a falar. Ora, aqui a inteligência artificial tanto pode ser positiva como negativa este caso, mas é um catalisador criativo, permite aumentar a colaboração e que façamos com que haja várias pessoas entre nós que possam em conjunto ser almas gêmeas nestas coisas e também criar ambientes imersivos, nomeadamente com realidade aumentada, com outros cenários interativos que permitam uma tomada de decisão. Isso vai começar a acontecer em duas áreas. Na área da saúde, porque os custos dos hospitais são tremendos, e na área da gestão, porque nós vamos ter que aprender a vir para um mundo que é um mundo cada vez mais disruptor daquilo que era o trabalho e o emprego do século XX e que 2 dígitos de diferença de produtividade não faz mais sentido. Não é? Portanto, esse é um aspecto. A necessidade urgente de literacia e cidadania digital, é? Se todos nós temos cuidado de todos para que cuidem de nós, nem que seja, portanto, há aqui um cuidado egoísta também no meio disto, e não vem mal nenhum ao mundo, a comunidade vive precisamente dessa relação. Obviamente nós estamos perante uma necessidade de não ignorar, mas discutir estas coisas. Há aqui uma crítica à falsidade e à alucinação das máquinas. Aliás, este senhor, que há um ano atrás fez alusão à questão da falsidade. A cidadania algorítmica, isto dá onde termina a máquina e começa a responsabilidade humana. Portanto, nós não podemos delegar responsabilidades que eticamente são do ser humano, ou do decisor político, ou do decisor tecnológico, ou dos diferentes decisores. Por exemplo, as nossas plataformas de redes sociais, com os famosos algoritmos que agarram as pessoas e que são, obviamente, do benefício dos Facebooks desta vida, dos TikToks desta vida, que dopaminam as pessoas com recompensas rápidas, de troll infinito, e depois transferir do algoritmo que usam, que põe aquilo que as pessoas querem ver para as agarrar mais, e dizem que a culpa é de quem faz os conteúdos. Portanto, há aqui uma necessidade de lidar com isso, com a cidadania algorítmica, e nós também percebermos o que é do algoritmo e o que é do conteúdo. Não é? Isso não tem acontecido. Ora, os desafios à transformação, eu vou acabar, não é? Portanto, isto é muito bonito isto, não é? Portanto, esta aqui é nós vivemos um tempo único, não é? Nunca foi tão interessante viver num tempo em que nós estamos a passar. Para mim, houve 3 tempos, provavelmente, que tiveram este grau de disrupção. Foi quando, nas cavernas, descobrimos o fogo, foi depois quando descobrimos a eletricidade e agora com a inteligência artificial. Esses são os 3 grandes momentos de alterações significativas daquilo que é a nossa forma de ser humano, de sermos amigos, de sermos gente, de sermos comunidade, nossas estruturas políticas, enfim. Todas essas realidades que são as segundas naturezas da cultura, enfim, é essa. A resposta natural à mudança é a inércia institucional, portanto, temos aí um problema, e essa é a resistência cultural também. Portanto, nós usamos muito a universidade, ou as instituições, mas a ironia das ironias são todos nós. Bem, eu, como professor catedrático, tenho essa pretensão, bem um símbolo dessa cultura, e portanto estou aqui quase numa atitude de insurgência com esse pensamento.
A formação inadequada dos educadores, isto vai muito para as escolas de educação, há aqui uma reflexão muito significante. A corrida às armas da tecnologia, portanto, mais gadgets não fazem. Portanto, a tecnologia por si só é neutra, não nos dá. A carência de um discernimento estratégico, também já que se falou da questão do estratégico, sabemos para onde vamos, para onde é que queremos ir, portanto, o que é importante no final do dia, e a capacidade de utilizar estes meios com propósito e sabedoria, o que muitas vezes não há tempo sequer para fazer mais do que chutar com o pé que está mais à mão. Os desafios da transformação são muitos, há uma infraestrutura insuficiente, curiosamente também já foi dito aqui. Mas hoje em dia temos e vivemos com enxadas e peneiras que são tudo menos adequadas para aquilo que fazemos, não é? Portanto, há uma esquizofrenia também de funcionalidade muito interessante. Há uma grande divisão digital entre aqueles que sabem e aqueles que não sabem, entre aqueles que sabem mas não perceberam, entre aqueles que falam, então, da inteligência artificial, são coisas que não fazem a mínima ideia do que estão a falar. E a mim parece-me que é muito interessante a questão da reificação dos modelos de avaliação. Portanto, eu acredito piamente que a avaliação será, porque aí nós vamos ter a oportunidade. A única coisa que eu consigo ter uma atenção determinada e, portanto, é quando falamos da avaliação. Portanto, eu pergunto uma avaliação. Portanto, é por aí que vamos ter que pegar no fio à meada, não é? Há aqui questões de julgamento ético, tudo tem de se conformar à tirania do exame, à ditadura da classificação numérica, ao espartilho da mensuração sumativa. A mim parece-me que esse é um problema e, portanto, chocam com as competências fluidas e complexas do século XXI, que muitas vezes não são individuais, são coletivas, não é? Portanto, eu, tem de ser nós, não é? Portanto, essa questão. É uma barreira à inovação pedagógica autêntica e temos que pensar profundamente como e o que avaliar. E isso é complexo, até porque mais estamos inseridos numa instituição que tem como isso, inclusivamente até começou para melhorar a qualidade da experiência no ensino superior, a avaliar também professores e funcionários, o que tem a sua piada, portanto, é reforçar mais a avaliação individual. Estamos preparados, a urgência é inegável, a responsabilidade é coletiva, não é um se, mas como. Portanto, a mim, o impulso da IA e a agência de transformações, isto é, a ser capacidade de provocarmos isso, em que aqui tem que ser coletivo e deve ser profundamente humano e vai ser alta e poderosamente desconfortável. A mim parece-me que esse é um ponto. As grandes questões que nos esperam têm a ver com a relevância do conteúdo num oceano de informação, até que ponto é que o currículo continua a valer pelo currículo em si, a distinção humana no processo criativo, o que é criatividade do ser humano e o que é criatividade da inteligência artificial, porque ela existe, ela já há ocorrências, isto dizer, há muita gente que diz, eu posso depois também falar disso e dar evidências de que ela já existe em muitos casos. A autenticidade da experiência da aprendizagem, né? Portanto, curiosamente falamos da falsidade da inteligência artificial que existe, mas também temos alguma dificuldade da autenticidade da experiência de aprendizagem. E para lá do ser, o que é que deixará o pensamento de um selador interno? A nossa cognição passará a ser um processo híbrido entre o humano e o algoritmo, e existe uma profunda introspecção sobre a essência do que é ser humano no século XXI. Isso já foi aqui levantado, em que se vamos ter chips, ou vamos ser transhumanos, ou a singularidade nos vai afetar, se isso vai acontecer daqui a 50 anos, se a AGI, do ponto de vista da capacidade da inteligência artificial representar um ponto de inteligência tão ou mais avançado que a média dos seres humanos, se isso ocorre em 26 ou em 2030, é completamente irrelevante para a nossa incapacidade de nos prepararmos e para a elasticidade das nossas instituições. Mas que tudo indica que até ao final da década pode ocorrer. Resumindo, há um futuro a edificar, portanto, a educação enfrenta uma crise de relevância, essa é a ideia.
A tecnologia não é transformação, apenas digitalização superficial, tem sido. A inteligência artificial, como catalisador inevitável, portanto, pode optimizar o feedback e as formas de avaliação. Os obstáculos são desafios, não são sentenças, não é? Portanto, a superação humana tem sido... Eu acredito muito que o ser humano, no meio disto, vai dar um outro salto, como deu anteriormente em tecnologias transformadoras, e a transformação é urgente, coletiva e profundamente humana, e espera-se que não perdamos essa nossa capacidade humana. E, portanto, este é o último slide. Portanto, diz o seguinte: aprender a ensinar, tempo de agir, tempo de transcender. Portanto, convite à ação coletiva. Isto é revolucionário. Estão a ver? Portanto, é aqui uma espécie de Freire, versão século XXI, não político. Portanto, não há aqui uma ação política ideológica, mas uma ação política no sentido de garantir que não, apesar de toda a capacidade das máquinas que criamos e de sermos confrontados com, eventualmente, algo mais inteligente que nós, o Gerald Hinton não tem razão, não vai haver exterminações, o que vai haver é uma superação e uma necessidade de irmos buscar ao ser humano. Portanto, este desafio à oportunidade, no momento, é único. Pela humanidade na era digital, nós vamos ter que perceber uma mudança que está aí ao virar da porta. Obrigado. Muito obrigado, professor Luís Borges, que nos apresentou esta comunicação muito rica, que me deixou, tal como os palestrantes anteriores, com cerca de 300 questões para levantar, mas vou passar a palavra à plateia, se alguém quiser colocar alguma questão. Este é o momento, que o faça agora ou que se cale para sempre. Estejam à vontade. Eu posso fazer um comentário, Sr. Moderador? Faz favor. Parabentear, é muito nosso, é uma palavra nossa, parabentear os palestrantes, e achei interessantíssimo como terminámos. De facto, é voltar ao passado para erigir o futuro. Aquilo é uma frase atualizada, muito beneditina, do ora et labora. E quem é daquela zona, não é? Mais do Minho, porque se enverga, eles vieram dali, na formação a nível dos colégios, na altura privados, mas com um peso muito grande. Achei interessantíssimo, de facto, o voltar e a imagem do livro numa biblioteca, que são as nossas memórias reais, digitalizadas ou não, são as que contam, são a nossa história de vida. Eu estava a brincar porque eu tinha de ter saído, mas já consegui mudar. O que eu tenho aqui é um gender tree, que não é mais do que a árvore da vida, para discutirmos quem somos, de onde é que viemos, o que é que fazemos e como fazemos. Mas achei interessantíssimo porque me deu aqui, eu estive aqui a anotar, lá está a tal história. Hoje em dia não podemos criticar os alunos, muitas vezes, que estão nos telemóveis, porque eu estava a anotar tudo aquilo, aquelas palavrinhas essenciais, como a palavra fundamental, que é a superação. A superação não tem de ser da máquina, tem de ser nossa. Sim, a máquina já supera. É isso. E se acreditem que ela está a fazer isso. Era só por isso, porque achei interessantíssimo pegar naquele mote do ora et labora, devidamente atualizado. Não é? E a justiça aristotélica. Eu não consigo ser tão otimista quanto essas excelências, mas agrada-me profundamente a ideia do espelho meu, uma leita tenho eu. Confesso que é uma ideia, aliás, é uma ideia de negócio. Eu acho que temos que ponderar isso seriamente, não é? É uma ideia de negócio fabulosa, não é? Podermos ver ao espelho, fazer uma espécie de ressonância magnética e, hoje realmente estou aqui, o meu fígado não está no seu perfeito estado. Se calhar hoje é melhor beber água só. Pronto. Seria uma ideia muito interessante, mas de facto há aqui muitas questões a debater, não é? Este desafio de pensar esta articulação entre a tecnologia, de facto, é um desafio tremendo. É um desafio tremendo e que coloca questões igualmente gigantescas, não é? Porque o futuro, como eu dizia há bocado, é híbrido. E é híbrido em todos os seus sentidos, não é? E eu
mas eu não vos quero amassar com isto, não é? Já chega o que tenho que fazer logo, mais logo à tarde. Dá-vos uma visão completamente contrária a tudo isto, porque isto vive de um otimismo. Está aqui implícita a ideia de um otimismo quase transhumanista, de facto, não é? A máquina ao serviço do homem. Eu creio que nós estamos num ponto de viragem realmente, é uma transformação demasiado profunda para que o ser humano seja capaz de acompanhar. Isso tem impactos nas coisas que o professor disse, que a professora Ana Branca também disse, não é? Que é esta adaptabilidade, o caso da memória, não é? Que está a ser completamente subvalorizada, não é? E não sei se isso fará de nós... Eu não diria em melhor português, agradeço, professora Sílvia, porque de facto é o termo adequado. Estupidificado. Lembro-me do filme que tem 3 décadas ou 4, um dos primeiros, que era Os Idiotas, do realizador dinamarquês, agora falha o nome, que também fez o Dogville, que fez esses idiotas e que na altura foi um choque, não é? Que era um filme despropositado, sem interesse, sem conteúdo, e de facto estava ali já uma geração em potência. Que é uma geração que nós estamos a ver em alguns domínios, estamos a ver agora espelhados na nossa sociedade. Mas enfim, não quero tomar tempo. Eu sou um bocadinho pragmática nessa questão, porque acho que durante muito tempo nós não nos preparamos para as alterações, para os ciclos existentes. Há pouco foi em 3 grandes dimensões, a caverna de fogo, a eletricidade. Eu pergunto, relativamente à máquina, nós podemos utilizá-la como ferramenta, como instrumento de simplificação, de criação de bem-estar, porque se eu fosse antagónica, ou se eu vivesse no início do século passado, em plena Revolução Industrial, se calhar o senhor professor não viria com tanta rapidez a Lamego porque não tinha um carro. Vinha no seu... mula. Por quem sois. Mas é evidente que nós, esta adaptação, é criarmos estratégias muito bem pensadas. Por isso é que nós, aqui o grupo mais de investigação, aplaudimos desde logo esta temática, porque é preciso começar assim. Somos poucos, sim, mas temos de começar a criar alguma dimensão, mas com poucos, porque quando somos muitos, por isso é que eu há pouco disse, os congressos são essenciais, eu frequento muitos congressos, mas perdemos-nos na imensidão daquilo que temos tempo para ouvir e daquilo que não ouvimos. E muitas vezes não são depois os livros que nos vão dar tudo. Acho que são pequenos grupos, pequenas tertúlias, pequenos colóquios, como estamos aqui a fazer, para repensarmos nisto. Porque não temos vontade a dar. Nós vamos todos ter uma necessidade muito grande de ser utilizadores, consumidores. E depois viramos produto. O problema é esse, não é? Como falamos de determinadas circunstâncias. Mas eu acho que nós vamos utilizar até porque eu já utilizo. Não é? Eu sou daquelas pessoas que já têm corporalmente incursões de ferramenta que ainda não é de inteligência artificial, mas que têm uma necessidade abismal de utilização. Por exemplo, a situação de uma criança com necessidade educativa especial que tem uma locomoção equina, que está à espera meio ano de fisioterapia, pode ter um suporte robotorizado que o oriente e perguntar-me-ão a mim, que sou avó. Irias optar? E eu respondo, claro que sim. Ou seja, nós temos aqui várias realidades que temos de debater quais são aquelas que são oportunidades e são desafios, porque são oportunidades e desafios, e quais aquelas que nós temos de ter algum cuidado. Porque não são curtas, são pequenos episódios, 54 minutos do 10 segundos para o futuro. A realidade é que coisas que nós estamos a discutir como sendo futurologia já existem. Saiu este ano, 2025, um filme que eu vi há uma semana atrás, que se chamava A Companhia, e que eu fiquei muito chocada. Porque não é o filme dos amigos da Alex, em que nos reunimos para festejar a morte de um amigo, mas era a forma como as pessoas se relacionavam
e afinal era um humanoide, e o humanoide conseguiu, com uma aplicação de um telemóvel, auto-recriar-se, por isso mudar o chip de desligar, liga e fazer o reboot, e conseguiu, e acabou por matar o ser humano. Aquilo ainda nos incomoda, e o que incomoda cria-nos a ideia que temos de estar atentos. A tal disrupção. Não sei se não é por este tipo de colóquios, que já há muitos, não somos pioneiros nem coisa que se pareça, mas acho que ainda falamos pouco sobre. Há determinadas palavras, determinadas alusões que foram aí, que estão em citações, que ainda bem que estão gravadas, para podermos puxar atrás, lá está a tal história, puxar atrás e tornar a ler, fazer uma leitura. Porquê? Porque nos convocam. Porque nos chamam a atenção, porque nos dizem alguma coisa. Se nos dizem alguma coisa é porque estamos atentos. E a tal iliteracia funcional, muito bem falou, e que eu também sou defensora, que sofremos de iliteracia funcional. Acho que a nossa bandeira é essa, mesmo para os alunos. E curioso, os alunos mais jovens estavam com uma atenção abismal, que nem sequer tinham a ver com isto, só vinham tirar fotografias e não se ausentaram de escutar. É esta a nossa bandeira. Isto é duas ou três palavras. A primeira é sobre os beneditinos. Os beneditinos são um exemplo escolástico de um dogma e da proteção do livro e do mosteiro. Não é? De certa forma, a universidade foi o inimigo dos beneditinos. Mas não deixa de ser interessante que o atual Papa é um agostiniano. Os agostinianos têm como um lema, que é um lema que é inteligência e humildade. A fé na inteligência e na humildade. Que é muito interessante, que é o ideal para o momento que vivemos. Não é? E aquilo que importa perceber é que nós tivemos durante muito tempo, aliás, uma das mudanças é a ideia de criar confrontação e de criar, para arrumar ideias, polos. Aliás, uma versão hierárquica, ou mais importante que os polos, são os triângulos, são três opostos. Não é por acaso que ele está, é um símbolo cabalístico e que está associado a maçonarias e outras ordens de pensamento maior, porque corresponde, do ponto de vista de pensamento, precisamente a essa situação. E aquilo que a inteligência artificial nos proporciona é a hipótese de tentar um conjunto de agregações que faça às escalas que utilizam, por exemplo, os pontos de dado no Facebook, para perceber uma coisa que não tem nada a ver, mas que vão perceber o que eu quero, espero eu, vão-me fazer entender aquilo que quero expressar, que é, no Facebook, nós temos 40 mil pontos de dados de entrada para classificar cada um de nós. E nessa perspectiva, os algoritmos dele depois pegam nessa informação e conseguem criar taxonomias que são adequadas para as estratégicas e para perceber aquilo que é o objetivo primordial, que é continuemos agarrados, não é? Com atenção nesse dispositivo. Portanto, a ideia de que até um triângulo com 3 pontos, ou que a ideia de polos possa ter, é uma ideia primitiva do ponto de vista daquilo que é o conhecimento atual. E nessa perspectiva, a inteligência artificial criou esta ideia de todos e da reconfiguração contextualizada que nos permite depois agregar aquilo que é a situação. Curiosamente, os militares chamam isso o citacional. Portanto, nós temos uma doutrina, temos um processo, treinamos para um conjunto de coisas, mas depois, em função da situação, a gente chuta que o pé que está mais à mão, porque normalmente só tem uma oportunidade para fazer isso. É? Eu, quando faço uma intervenção, uma ação ofensiva, eu estou a expor-me a minha localização e, provavelmente, essa ação ofensiva, quando a faço, pode ser a última. Isto é uma mudança, é por isso que ser militar tem alguma, por isso é que eles têm que ter um pensamento muito competente, porque é uma questão de vida ou morte. A questão a mim não se põe, eu não partilho, não nutro muito, tenho, provavelmente pela minha formação também ser muito pontuada por questões humanísticas.
não pontuo muito entre os distópicos e os utópicos, e entre haver um lado, portanto, há o Hassabis e o Hinton, que são os dois que ganharam o Prémio Nobel, portanto, já avisaram que o mundo vai acabar para os seres humanos, e vai, mas é como é, não é de outra forma. E depois outros que são, como normalmente até associados como o Zuckerberg, que são aqueles que têm mais a lucrar porque detêm as plataformas digitais, são as novas zonas de poder que confrontam até os Estados. Isso também pode acabar. Curiosamente, uma das pessoas que está a contribuir mais para isso, e é paradoxal, é o Trump. Isto é paradoxal. Isto é muito paradoxal e não está a ser nada analisado. Por isso é que a ideologia, esta coisa do chapéu dos três bicos, é muito perigosa. Tentando pensar de um lado para o outro. O mundo é muito mais complexo que isso. Mas o que é certo é que dizem que isto vai ser o futuro e não vamos ter que trabalhar e vai haver um mundo de abundância. Diamantes tem essa ideia da abundância e os homens da singularidade têm essa parte, o Kurzweil. Portanto, e eles estão a ver cada vez mais esse caminho perto. No meio está a virtude, diz a sabedoria popular, está a virtude e está todo o pecado também, diga-se passagem, não reside. Engenheiros são assim. Portanto, e essa é precisamente o que o torna sagrado, é ser as duas coisas, ser tanto o demónio como o anjo. Pronto, e são os únicos povos que podem ser aceitos porque estão os dois centrados no mesmo ponto. E essa é provavelmente a razão, porque é muito interessante, é muito sexy uma pessoa fazer parte de grupos. Está muito melhor acompanhado. Não é? Tem pelo menos um conjunto de pessoas que o defendam ou com o qual pode alinhar, mas o mundo que resulta desta tecnologia transformadora, porque é mais uma tecnologia, só que é transformadora, e portanto teve, não é? Nós, se forem, por exemplo, à Cidade Real, acho que é na Cidade Real, há uma cidade ali perto da Jade Bilbao que tem um museu fabuloso sobre o ser humano nas suas diferentes etapas. Não é? E nós aprendemos, aquilo que aprendemos é que havia um ou dois, hoje em dia sabemos que havia muitos. E na altura da tecnologia, o que aconteceu foi que alguns mataram os Denizans, os Abiles, eram mais inteligentes, eu sei, eram mais habilidosos, eram mais agrupados, mas só que não tinham fogo e levaram para todo, para taco. E para acontecer o mesmo, não sei se sabem, que ainda se celebra no Japão, se falou-se aqui do Japão, celebra-se o Dia de Portugal. Porquê? Porque nós levamos espingardas para lá e aquilo tinha milhares de clãs, por isso é que existiam os samurais, e nós demos a um grupo as espingardas e essa tecnologia limparam os outros todos. E portanto, aquilo que está aqui em causa com as tecnologias é a forma como nós nos vamos a apropriar dela. Não é? Pronto, e há aqui aspectos que são interessantes. Isso, do ponto de vista nosso, micro, aqui nesta fase de transição, aquilo que nós temos a defender, porque é isso que eu estou, no fundo, aqui a fazer de forma cabeciosa, é a existência da escola como forma de nós termos ainda, apesar de tudo, a partilha de conceitos e de valores para a comunidade. É por isso que, eventualmente, algumas escolas, tipo Harvard, não vou dizer nomes em português, que são escolas ELA, vão dar lugar às escolas como esta aqui, que vive e sente o território e tem partilha de valores que nos permite dizer amanhado que alguém que estivesse em Lisboa não ia perceber o que é que isso do amanhã. Bom, que é isso. Não é? Portanto, eu também sou filho de transmontanos e, portanto, consigo descodificar estas coisas. E esta capacidade de nos diferenciarmos, de constituirmos cumplicidades, é que nos pode permitir superar. Portanto, paradoxalmente, este género de superação tem muito a ver na segunda natureza, que é a cultura, mas que hoje em dia existe uma terceira natureza, que é o digital, e que eventualmente nós estamos a criar uma camada que nos permite ter uma relação com o mundo
que pode até deixar de ter em si o trabalho. Trabalho é uma coisa que na sociedade, nos últimos 20 mil anos, ocorreu do século XVIII, XIX. Portanto, nós estamos centrados no trabalho, mas é uma coisa que provavelmente é um período de evolução para uma coisa seguinte. Já se imaginou ver as coisas numa perspectiva diferente? Eu não ia pela perspectiva dos polos, até porque não adianta nada aquilo que pensamos em inteligência artificial, porque ela não se vai cruzar. É isso que nós dizemos muito a brincar, mas há vantagens nisso. Pedir por favor e sermos educados tem uma vantagem que é estabelecer um fio de condução que seja positivo. E as coisas funcionam, não é? De forma... E ninguém sabe se no dia da manhã dizer, o Luís usava. E isto sempre foi muito educado para nós e, portanto, a gente vai dar, estou a brincar, algum espaço. Há falta de querermos acreditar naquilo que as máquinas, as redes neurais possam ter desse ponto de vista, pelo menos há aquilo que é o conforto pessoal de nos sobrevivermos. Muito bem. Só para terminarmos, porque temos que ir almoçar, não é? E ligando aqui o Kaizen japonês ao Carpe Diem latino, eu acho que é a hora ideal para irmos satisfazer o corpo e depois continuamos então com o digital. Ainda é uma necessidade humana. Ainda é uma necessidade humana. Muito obrigado pela vossa presença e já nos voltamos a encontrar. Muito obrigado.